verso 16, vamos falar sobre o que é melhor do que o dinheiro. O que é melhor? Provérbios 16, verso 16, diz o seguinte: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Dinheiro, irmãos, dinheiro. O que as pessoas são capazes de fazer por causa do dinheiro? O dinheiro é buscado, ele é cobiçado, o dinheiro é adorado. As pessoas agridem, usam de violência verbal e até física por causa do dinheiro. As pessoas matam, mentem, usam de suborno e agem como se fossem animais por causa do dinheiro. Casamentos são desfeitos por causa de quê? Do dinheiro. Pessoas casam também visando dinheiro. E dependendo da família, é perigoso os pais fazerem algum tipo de seguro. Você deve ter visto já em reportagem algumas mortes causadas aí, pais morrendo porque o tal filho ou tal neto descobriu que o pai ou a avó tem uma apólice de seguro e de repente esses velhinhos são mortos covardemente por causa dessa apólice de seguro, por causa do dinheiro. O dinheiro, irmãos, é bom, o dinheiro não é mau, o problema é como nós lidamos com ele. E agora, irmãos, por que os países guerreiam? Você acha que é por causa dos insumos de expansão geográfica? Não é, é por causa do dinheiro. Os países guerreiam por causa desse metal precioso. O dinheiro é tão envolvente, irmão, tão cobiçado, tão atraente, que algumas pessoas deixam de ir à igreja por causa dele. Outros vão para a igreja para terem portas abertas para ganharem mais dinheiro. Há pregadores hoje na cristandade que são especialistas para pregarem o dinheiro e não o evangelho. Eles sabem aquelas técnicas de atraírem pessoas para ganharem dinheiro. E você pode ver que muitas pessoas, crentes ou não, arriscam a vida até atravessando ilegalmente uma fronteira de um país para fazer o quê? Para ganhar mais dinheiro. Quebram leis, quebram regras, quebram a boa conduta de um cristão, tão somente para ganhar mais dinheiro. E as casas de aposta, né? Hoje tem empresas especializadas para fazer você apostar para ganhar dinheiro. E aquelas pessoas mais antigas falam o quê? Aqueles mais velhinhos: olha, eu vou ali fazer uma fezinha, de repente Deus me ajuda e eu ganho esse dinheiro para eu ficar o quê? Ajudar as pessoas, para ficar de perna para o alto mesmo, para comprar um sítio e ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Existe uma capital nos Estados Unidos chamada Las Vegas, que é considerada a capital mundial do cassino, né? As pessoas vão lá tem cassino e as pessoas vão lá para jogarem e apostam grandes fortunas, você quer saber? Grandes fortunas para ganhar outras fortunas. E muitas pessoas saem de lá perdendo o patrimônio que ganhou, que obteve com tanto suor, e perdendo também as famílias, as suas famílias. Agora, irmãos, neste mundo secular, neste mundo moderno, quem é sábio? Como que a Bíblia determina uma pessoa sábia? É aquela pessoa que sabe lidar bem com a vida e ganhar muito dinheiro? É aquela pessoa sábia nos negócios para ganhar muito dinheiro? Um jovem muito inteligente que dedica a vida a trabalhar de forma simples e cuidar dos seus pais, sem luxos, sem nada. Para muitos na sociedade, esse jovem é bobo e sem noção. Ele deveria usar a inteligência que tem para fazer o quê?
ganhar dinheiro. Pasmem, tudo é dinheiro, irmãos. Aí os seus amigos dizem, né? O que adianta ter tamanha inteligência se você não usa isso para ganhar dinheiro? Por quê? E quando abrimos, irmãos, algum vídeo lá no YouTube, já vem aquela propaganda, né? Eu não acredito que você tem esse celular e não ganha dinheiro com ele. Eu não acredito. Clica aí no link abaixo que eu vou te ensinar como ganhar 10 mil reais sentado no sofá da sua casa com o seu celular. Irmão, se eles estão pagando essas propagandas no YouTube, se eles estão fazendo tudo isso, porque tem alguém escrevendo lá naqueles cursos para ganhar dinheiro, presbítero Nilson, sentado no sofá. Não é possível que você tenha um iPhone de última geração e não ganhe dinheiro com ele. Irmãos, o mundo é tudo dinheiro. E a tristeza, é muita tristeza que a gente pode dizer isso, irmãos. Tem muita gente dentro da igreja envolvida com ganhar dinheiro. Eu não vou dizer que não tem obreiros na causa de Deus que visa primeiramente o dinheiro. A amar os irmãos. Prefere ganhar dinheiro a amar os irmãos, trabalhar com os irmãos, sofrer as dores com os irmãos, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, né? Até que, quando Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 15, chorar com os que choram parece que é mais fácil para nós, né? Chorar com os que choram, mas alegrar com os que se alegram parece que isso é mais difícil. A gente vê o sucesso do outro e dizer de coração aberto, né? Que alegria o seu sucesso, né? Que alegria. Irmãos, dinheiro. E nós percebemos na palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que o dinheiro pode servir de balizador da fé. O dinheiro pode servir, sim, de um termômetro da fé. E por que eu digo isso? Porque estudos feitos, tanto na América do Norte, como também no Brasil, as contribuições na igreja hoje estão caindo vertiginosamente, estão caindo. Tem um pastor lá nos Estados Unidos, que eu estava ouvindo o vídeo dele, ele dizendo que 40% na igreja dele contribui regularmente na igreja. E eles têm obra missionária no Brasil, na África, tem trabalho. Mas por que as pessoas estão fazendo isso? Malaquias diz que o dinheiro pode ser, sim, um balizador da fé. É o termômetro da fé, mede a temperatura da nossa fé, aonde está a nossa fé, aonde está a nossa confiança. Porque o dinheiro é tão atraente, irmão, ele é tão atraente porque a gente fica assim, não posso fazer isso não, isso aqui é muito, não posso, meu Deus, não posso fazer isso. E eu não estou falando aqui, irmãos, de 10%, porque a palavra de Deus, ela não está com essa imposição. O Novo Testamento não tem essa imposição. Ela tem gratidão, não imposição. Eu não estou falando de 10%. Eu acho que o ponto principal está naquilo que Jesus falou, né? Tem uma passagem em Lucas 16, versículo 10, que Jesus falou: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Veja bem a relação que Jesus faz aqui. Jesus fala da relação existente entre o muito com o pouco. E esses dois estão ligados a dois termos, fidelidade e injustiça. Então, Jesus está dizendo que o problema não é alguém ter pouco ou muito dinheiro. O problema está como eu lido com pouco e com muito dinheiro. Como que eu lido? Porque sempre nós estamos querendo, irmãos, ganhar mais. Olha, imagina alguém numa empresa que tem um trabalho tranquilo, que não é tão estressante o trabalho, e ele ganha relativamente bem. Mas ele é uma pessoa inteligente, de repente outra empresa chamou ele para trabalhar, e de repente ele vai trabalhar e alguém fala: olha, você vai trabalhar lá, mas lá é estressante, você não vai ter vida. Todo final de semana a empresa vai te ligar e você vai ter problemas sérios, você não vai ter vida, você não vai viver. Não, mas eu vou ganhar o dobro. As pessoas não importam. O negócio é o dinheiro. Você leu, vimos aqui em Eclesiastes, um homem que perde até a saúde por causa do dinheiro e das riquezas. Por isso, irmãos, eu quero falar aqui com vocês só 2 pontos
Eclesiastes eu contei lá, 15 melhor do que o dinheiro, 15 coisas melhor do que o dinheiro. Mas aqui não dá tempo de nós falarmos, então eu quero falar aqui somente duas coisas muito importantes que eu acho, selecionei isso aqui, para nós falarmos que duas coisas que ele elenca em Provérbios, na verdade eu estou falando Eclesiastes, mas é Provérbios, que ele vai falar sobre duas coisas melhor do que o dinheiro. Se você quiser dar uma olhada aí, se você está em Provérbios 19, versículo 22, veja bem, Provérbios 19, versículo 22, o que torna agradável o homem é a sua misericórdia, o pobre é preferível ao mentiroso. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia, o pobre é preferível ao mentiroso. Certa vez, irmãos, ouvi algumas pessoas dizerem: o que adianta uma pessoa ser honesta, ser bondosa, ser misericordiosa, se ela é pobre? O que adianta isso? Outra pessoa deu uma gargalhada, estou falando dentro da empresa onde eu trabalhava. Se eu tiver de escolher entre ser bondoso e ser rico, eu prefiro ser rico, porque bondade não enche o estômago da gente. Bondade não vai trazer uns confortos para tratamento de saúde. Eu prefiro ser rico. Olha, você vê a contramão da palavra de Deus. Aqui não. Provérbios está dizendo: o que torna agradável o homem é a sua misericórdia, é a bondade. Isso é melhor do que dinheiro. E a gente percebe aqui, irmãos, que ele nos faz pensar que é uma pessoa que detentora de grandes posses, mas é egoísta. Ela é egoísta, ela não usa de misericórdia. E o texto de Eclesiastes, capítulo 6, versículo 8 e 20, que lemos, nos mostrou alguém com coração no dinheiro. E ele nunca terá satisfação, porque quanto mais se ganha, mais ele quer ganhar. E se você está no 19, volta a sua página aí no capítulo 18, versículo 1. O solitário busca o seu próprio interesse, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ele é um solitário, ele ganha dinheiro, mas ele vive para si, não ajuda ninguém, e quando ajuda, conta a vantagem que ajudou. Aí a palavra de Deus diz: olha, esse solitário, ele busca o seu próprio interesse, e quando ele se isola para não ajudar alguém, ele está insurgindo-se contra a sabedoria. Ele não é sábio, ele é tolo, ele é insensato. Agora, voltando aí, irmãos, mais para frente, no capítulo 18, versículo 23 de Provérbios, quero que você acompanhe: o pobre fala com súplicas, porém o rico responde com dureza. Provérbio compara uma coisa com a outra e não diz o que é melhor. Ele não está dizendo, irmão, que ser rico é um mal, ter dinheiro não é um mal. A Bíblia nunca fala isso, que você ser rico é um mal, não é. Ele está dizendo que os ricos devem olhar também a necessidade do outro. Ele está dizendo que o rico deve não se isolar, mas olhar do seu lado, do seu vizinho, olhar quem está necessitando de alguma coisa e compadecer. A instrução divina, mas aqui nos mostra que há algo de valor maior, incomparável na vida, de que devemos envidar esforços para adquirir. Devemos fazer todo esforço para adquirir sabedoria e não riquezas. Porque se eu busco sabedoria, se eu busco riqueza no lugar da sabedoria, eu estou sendo tolo, eu estou sendo insensato. E o texto que nós lemos aqui na abertura, Eclesiastes, diz o seguinte: por que você está fazendo isso? Isso é vaidade e correr atrás do vento. Você não vai levar isso para onde você está indo para a sepultura. Lembra-se, Eclesiastes nos rememora: você veio nu e vai voltar nu. Você não vai levar nada do seu trabalho e toda a sua fadiga debaixo do sol. Mas a gente precisa entender também, irmãos, que Eclesiastes, toda a Bíblia, não está dizendo que o rico deve repartir sua riqueza com todo mundo. Ele não está dizendo isso.
que ele tem que dividir tudo que ele tem com os outros. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que você deve compadecer, que você deve olhar a necessidade do outro e se compadecer dela. Por isso ele está dizendo, bondade, misericórdia é melhor do que ter dinheiro. É bem melhor. E o segundo ponto que eu queria falar aqui com os irmãos é a sabedoria é melhor do que o dinheiro. Volta aí, irmãos, capítulo 8, versículo 10 e 11. Capítulo 8, versículo 10 e versículo 11. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Irmãos, vamos ser sinceros, como que o mundo vai dizer, está certo, a palavra de Deus? A palavra de Deus está certa que melhor é a sabedoria do que joia. É melhor ser sábio do que ter ouro. Eles não vão concordar. E é possível, é possível que muita gente dentro da igreja também não vai concordar. Não, eu discordo. Eu acho que é melhor. Acho que Deus poderia nos dar muita riqueza para nós terminarmos o nosso templo, para nós fazer mais frente de trabalho, para nós ajudarmos a obra missionária. E vai, sim, irmão, com essa hipocrisia. Mas aqui a palavra de Deus diz, sabedoria é melhor do que o ouro, sabedoria é melhor do que joia, sabedoria é melhor do que dinheiro. É muito melhor do que dinheiro. A sabedoria pode te dar dinheiro. Ela pode fazer você, inclusive, ganhar dinheiro. Até mais fácil, até mais assim, suavemente. É claro, com muito trabalho, mas até mais suave. Agora, se você não tiver sabedoria, você pode, inclusive, perder a sua riqueza. Você pode jogar isso fora, com todo o trabalho. Irmãos, a Bíblia fala de alguns aspectos aqui da sabedoria. Ele fala, eu quero trazer aqui para nós, rapidamente, não quero demorar aqui, mas quero falar aqui na sabedoria nos relacionamentos sociais. Provérbio 15, versículo 17 diz que melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Fazer essa escolha, irmãos, que a sabedoria de Provérbios nos mostra, é somente para os sábios, porque o tolo e o insensato preferem estar na companhia dos ricos, e não importa se haverá grandes conflitos no local por causa da soma de dinheiro ali envolvida. Agora, quando a Bíblia fala de sabedoria, é muito amplo esse termo aqui na Bíblia, inclusive em Provérbios, Eclesiastes e Jó. É muito amplo esse termo. Eu gostaria de falar alguns termos para você, ver se você encaixa em algum deles. Se você está no princípio da sabedoria, ou se você nem começou a dar os passos nas escadas da sabedoria. Sabedoria significa conduta de vida, boa conduta de vida. Sabedoria quer dizer agir com prudência, é saber falar na hora certa. Quantos de nós pecamos aqui? Quantos de nós somos tolos nisso aqui? Saber falar na hora certa. Sabedoria também é falar com brandura, saber ficar calado e capacidade para tomar decisões difíceis que glorificam a Deus e melhora a vida das pessoas. Isso é sabedoria. E tem aquela sabedoria também, irmãos, perceptiva, que é aquela capacidade que a pessoa tem de perceber o mundo que está à sua volta e fazer uma leitura correta do que está acontecendo e comparar o que está acontecendo no mundo agora, inclusive, com guerras, políticas e etc., e comparar com a Bíblia e tomar uma decisão correta. Quando nós comparamos todo esse cenário que está acontecendo hoje, inclusive no Brasil, com política, e nós colocamos todo esse cenário aqui com base na sabedoria de Deus, e colocamos no crivo da palavra de Deus, nós estamos agindo com sabedoria. Agir, irmão, fora daqui, nós não estamos fazendo uma leitura correta do que está acontecendo no mundo. Nós estamos sendo influenciados por A ou B. Nós estamos sendo influenciados pelo gosto
do nosso coração, pela afeição do nosso coração, estamos sendo influenciados por essas coisas. Sabedoria também para discernir os dramas da vida pessoal. O livro de Jó mostra isso claramente, não mostra? Como isso é muito importante para nós. O livro de Jó nos leva a pensar sabiamente que o justo pode sofrer injustamente, pode, e que a aplicação de padrões humanos de justiça de Deus não funciona para todas as pessoas e famílias. Há famílias, irmãos, que são piedosas, famílias que dedicam a vida a Deus, famílias que têm um grande apreço pelo reino de Deus, mas sofrem profundamente. E quando nós olhamos isso e fazemos julgamento com base na vida pessoal dessa família, nós não estamos sendo sábios. Nós estamos olhando o que nós achamos. Nós estamos olhando o que nós apreendemos com as nossas experiências. E tudo tem que ser balizado pelas Escrituras Sagradas. E o livro de Jó diz que o justo sofre. Ele sofre. Ele sofre. Lembra lá no capítulo 1 de Jó? Ele era íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E Jó também tinha uma preocupação com seus filhos. Ele orava de madrugada, fazia sacrifício para os seus filhos, e ele pedia a Deus: ó Senhor, porventura os meus filhos pecaram contra o Senhor e eu estou fazendo esse sacrifício aqui em prol dele. Se você ler todo o livro de Jó, inclusive eu quero encorajar você a começar, inclusive amanhã, se você quiser, ler o capítulo 1 até o 42 de Jó, vai lendo devagar. Você vai ver que Jó era um homem que importava-se com o outro, ele ajudava os pobres, ele tinha uma moral ilibada na cidade onde ele vivia, ele era um homem muito respeitado, no entanto, sofreu amargamente. Quando nós olhamos, irmãos, uma família que sofre, quando nós olhamos uma família piedosa na igreja, talvez aquele irmão que trabalha de sol a sol e nunca prospera, talvez ele vive uma vida muito simples. Qual é a nossa tendência? É fazer um julgamento dele. Mas isso não é sábio, não. O livro de Jó mostra isso para nós. Não é sábio. Por outro lado, quando você lê Eclesiastes diz que todo sofrimento é causado. Que todo sofrimento é causado. Se você está sofrendo, é porque você de fato merece isso. Porque a vida debaixo do sol é vaidade e correr atrás do vento. Você queria o quê? Ter mares de rosa aqui? Eclesiastes nos leva numa direção. Olha o que a sabedoria divina nos mostra, irmão. De um lado tem Jó, de outro tem Eclesiastes. E tem provérbio que nos ensina a lidar com todos esses dramas da vida. Porque nós vamos ter, nós vamos não ter, nós vamos adoecer e nós vamos ter também saúde. Provérbios nos mostram isso. Precisamos de o quê? Sabedoria e não de dinheiro. Salomão está ensinando lá para o seu filho, seus dois filhos, Roboão e Jeroboão. Será que, lendo lá Reis, vocês acham que eles aprenderam a instrução de Salomão, seu pai? Não. Eles foram péssimos reis, inclusive diante de Deus, péssimos reis. Mas essa palavra chegou até nós, não chegou, irmãos? Essa palavra chegou até nós, e por isso que nós estamos aqui, aprendendo da palavra do Senhor. Muito cuidado nós olharmos a vida de alguém dentro da igreja, enfermidades que a pessoa passa, dificuldades, precisamos de olhar, ter uma sabedoria perceptiva e não ser levado pelas circunstâncias como os discípulos foram levados, né? Os discípulos foram levados, viram um cego de nascença e um cochichou no ouvido de Jesus: Senhor, chega até aqui. Quem pecou? Ele ou o pai dele, para ele nascer cego? Olha você ver a ideia que se tinha naquela época. Quem pecou? Jesus, não, nem ele e nem seus pais pecaram. Ele nasceu cego para manifestar a glória de Deus na vida dele. E isso deixa, irmãos, uma grande porta aberta para nós ter uma sabedoria que Jesus nos ensinou a olhar esses dramas que as famílias passam dentro da igreja, ou até mesmo fora da igreja, e olhar isso e dizer, se eles são de fato crentes em Cristo Jesus, Deus quer manifestar a sua glória ali, com a maior propriedade.
para as pessoas verem como que Deus é sendo glorificado ali na vida daquela família. Irmãos, eu estou te falando assim, por experiência, eu conheço famílias pobres mesmo ao extremo, mas pensa numa família piedosa, que está sempre na igreja, orando, compadecendo das pessoas. Pensa nisso. Agora, eu não sei como será isso, eu só sei que Apocalipse diz o seguinte: bem-aventurado aqueles que desde já dormem no Senhor. Para quê? Para que descanse das suas fadigas e o quê? E as suas obras o sigam. Eclesiastes diz que a vida debaixo do sol é o quê, irmão? Vaidade, correr atrás do vento. E a sabedoria de Deus nos coloca aqui nessa noite a não colocar os nossos olhos na horizontalidade e colocar os nossos olhos acima do sol. Não é isso que Paulo está falando lá em Filipenses, quando ele diz que nós devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas que estão na terra. Mas o que está acontecendo, irmãos, com o homem secular? O que está acontecendo, irmãos, com muitos dentro da igreja? Estão colocando muitos olhos no materialismo. Estão buscando freneticamente posses. E não estou dizendo que a Bíblia está condenando essas coisas, mas não podemos trocar essas prioridades, não. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é claro que quando nós lemos aqui em Provérbios capítulo 8, a sabedoria que ele está falando aqui é a sabedoria de Deus, não é uma sabedoria qualquer. Volta lá para no final de Provérbios, vai para frente, capítulo 30, de Provérbios, aí já é Agur, o sábio Agur, capítulo 30, versículo 1 até o 4. Capítulo 30, versículo 1 até o 4. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho? Se é que sabes. Quem é essa pessoa que Agur está falando? Se você dá uma olhada lá em João 3:13, Jesus está falando com Nicodemos e está falando assim: quem subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu? Ele mesmo. Irmão, sabedoria em Provérbios é sim aquele modo de agir com prudência, saber fazer uma leitura do que está acontecendo no mundo e colocar a palavra de Deus como lente, para você enxergar mais nítido o que está acontecendo. Se você não fizer isso, você está perdido e você não é sábio, você é tolo, se você não fizer isso. Se você não colocar todos os eventos que estão acontecendo, guerras, esse embate todo da política, se você não colocar aqui dentro, você está perdido. Você vai cometer um grande erro se você não buscar a sabedoria de Deus. Mas a sabedoria de Deus é o quê? É Cristo. Aqui é Cristo. A sabedoria é Cristo. E o apóstolo Paulo diz: mas vós sois de Cristo, está em 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus o quê? Sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. E o apóstolo Paulo diz em Colossenses 2:3, que em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E o próprio Cristo diz para os religiosos da sua época que as Escrituras testificam dele. Quer conhecer a sabedoria? Quer ter sabedoria? Aproxima-se da palavra de Deus. Quem se ausenta da palavra de Deus, se afasta da palavra de Deus, é tolo. Está perdendo uma grande oportunidade de agir com sabedoria. Se você vai empreender um grande negócio, aqui está um grande conselho. Se você vai empreender um negócio importante, se você vai tomar uma decisão muito importante, leia a Bíblia antes, eu tenho certeza que Deus vai te guiar. Não é nada mágico não, irmão, está aqui na palavra de Deus.
Deus vai te dar sabedoria para te guiar. Não compre nada antes de ler a Bíblia, pelo menos uma semana antes, orar. Você vai ver, vai dar certo. Talvez Deus vai te livrar de um problemão. Talvez Deus vai te livrar de comprar uma coisa toda detonada, uma coisa toda enrolada, inclusive judicialmente. Nós precisamos, irmãos, buscar isso de Deus. Diz Provérbios, e Jesus está corroborando o que o Provérbio está falando, que ele é a sabedoria. E Jesus mesmo disse que, para os religiosos da época, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E são elas o quê? Que testificam de mim. Querem saber quem é Cristo? Leia a Bíblia. Busque a Bíblia. Eu não sei, não vou dizer que você não leu a Bíblia essa semana, né? Hoje é quinta, né? Não meditou na palavra de Deus. Se alguém passou até hoje e não leu a Bíblia, não buscou a Deus, não meditou na palavra de Deus, perdeu um grande momento para estar com Cristo. Nós só achamos Cristo, irmão, nas Escrituras. Nosso relacionamento com Cristo é através das Escrituras. E o Espírito Santo vai moldando a nossa mente, vai nos colocando nos eixos, vai mostrando as nossas mazelas, vai revelando as nossas sujidades e vai mostrando quem nós somos, vai desvendando o nosso caráter e vai limpando a nossa vida. E quanto mais eu me afasto daqui, mais eu sou tolo, mais eu sou insensato e alguma coisa dentro do meu coração vai ter que ser preenchida. E é o dinheiro. E pode ser o dinheiro. A busca frenética por valores, que não são valores eternos. Por isso, irmãos, o que é mais importante para nós buscarmos no livro de Provérbios, que o Provérbio nos ensina hoje? Bondade e misericórdia é melhor do que dinheiro. Bem melhor do que dinheiro. Buscar sabedoria é melhor do que dinheiro. Busque sabedoria. Onde está a sabedoria? Na palavra de Deus, na escola bíblica dominical, no culto à noite, nas reuniões de família, numa conversa informal com o irmão sobre a Bíblia. É tudo isso que nós estamos buscando sabedoria. Quando nós ficamos olhando só paralelamente o mundo e seus eventos, irmão, nós não vamos nos perdendo. Nós vamos nos ficando distante de Jesus. Se em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do entendimento, então fora de Cristo, então o mundo aí fora é o quê? Tolo. O mundo aí fora é muito tolo. O mundo aí fora não entende nada. Agora, irmãos, vamos voltar lá para o capítulo 4, estou terminando aqui, capítulo 4, versículos 7 a 9 de Provérbios. Capítulo 4, versículos 7 a 9. O princípio da sabedoria é o quê? Adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Busca a sabedoria. Qual é aqui o princípio da sabedoria? É adquirir a sabedoria. Parece que é redundante, né? Parece bem redundante. Olha, o princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. E quantas vezes, né, irmãos, nós agimos tolamente, né? Ou tolice, né? E como, irmãos, é assim, nós brasileiros, nós temos muita dificuldade com ler, a fazer leitura, ler livros. Tem muita dificuldade de ler. Se o livro for de 700 páginas, meu Deus, daí dá até canseira, né? Alguns falam até cansa, né? Às vezes até cansa. 700 páginas, não vou ler. Nós brasileiros, nós somos assim, muito preguiçosos para ler. Eu estava lendo sobre um artigo dos franceses. Cada francês, ele lê no mínimo 10 livros por ano. Eles leem muito, eles leem muito. E nós, às vezes, temos dificuldade, irmão, de ler a Bíblia. Eu fico olhando algumas pregações, até mesmo, assim, perto de nós, vamos dizer assim, como a gente percebe que as pessoas não estudaram o texto, não debruçaram em cima do texto, e
e sai, irmão, falando coisas que o texto não está dizendo. Isso é grave. Por isso que o princípio da sabedoria é adquire a sabedoria. Mas para adquirir a sabedoria é necessário o quê? Muito esforço. Muito esforço. E eu estou te encorajando a ler Jó. Depois, se você... vai demorar um pouco chegar até lá, se você aceitar o desafio de ler Jó. Então, mas eu te encorajo aí no capítulo 28 de Jó, que tem a passagem lá que as pessoas, que o homem furam cavernas e vão atrás do ouro, da melhor pedra preciosa, mas aí Jó diz, mas a sabedoria, você acha ela aí na terra? Os homens fazem máquinas engenhosas e derrubam até montanha para trás do ouro, atrás das pedras de valor. Mas e a sabedoria? Onde ela está? Aí ele voltou para o mar está com você? Comigo está não. E foi para o abismo? Não, comigo também não está não. Aí Jó diz, olha, está lá no céu. A sabedoria está lá no céu. Irmão, quando nós olhamos para esse mundo, é de dar compaixão na gente, porque se Cristo é a sabedoria e eles não têm Cristo, então eles são o quê? Tolo. Pode ter dinheiro, irmão. Podem ter casas lindas, pode ter carro do ano, podem ter tudo isso, mas são tolos, são insensatos, porque não tem Cristo. Por isso que nessa noite, esses dois pontos que nós falamos aqui somente, o que é melhor do que o dinheiro? Bondade e misericórdia são melhores. Você lembra dos fariseus? Mateus 23, versículo 23, os fariseus, Jesus, ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo de tudo, do endo, do coentro, você dá dízimo de tudo, da hortelã, tudo. A hortinha lá da sua mãe, você, se tem 10 pezinhos, você colhe um e leva lá para o templo. Você dá dízimo de tudo, mas rejeita os preceitos maiores da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. O que adianta dar 10% na igreja? Se você não é justo, se não tem fé, se você não tem misericórdia. Isso não adianta, Deus não quer isso, irmão. Por isso que bondade e misericórdia são melhores, irmão, do que dinheiro. Dinheiro é uma consequência do nosso coração, é um tratamento do nosso coração. É nós falar para Deus, é como que eu sou grato ao Senhor. E você lembra da parábola que nós falamos aqui, de um homem que achou um tesouro e ele fez o quê? Não posso pegar o tesouro, porque o terreno não é meu, se eu pegar eu estou roubando. E os 10 mandamentos dizem que eu não posso fazer isso, eu vou vender minha casa, vou vender digamos assim, toda a minha criação, e o dinheiro eu vou comprar esse terreno, aí eu comprando o terreno é meu. Críticas com certeza ele teve. Você vai vender? Você não tem dó da sua família? Mas o que ele queria? O tesouro. Ele queria o tesouro. E quando a Bíblia diz que Jesus é o tesouro, que a sabedoria e o entendimento estão nele, então vale a pena, irmão, toda a nossa renúncia a estas coisas e não deixar o dinheiro entrar em nosso coração. E é isso, irmãos, que nós pretendemos falar nessa noite. E nas próximas quinta-feira nós vamos falar como ganhar dinheiro, segundo provérbio. E depois, como perder o dinheiro, segundo provérbio. Eu fico encantado, irmão, com esse livro aqui, sério, eu fico encantado mesmo com esse livro aqui, que nos ensina coisas basilares da vida, né? Que Deus em Cristo Jesus nos ajude e nos abençoe.